meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, eu te convido a você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar abaixo aí seu comentário. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, vamos continuar a sequência de estudo da Escola Dominical. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre de 2021 com o seguinte tema: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje, amados queridos irmãos, vamos estudar a lição 11. Você que tem a revista da Escola Dominical, abre a sua revista na lição 11. E você que não tem a revista, pega a sua Bíblia também para nós estudarmos a palavra de Deus. Amém? Fala o seguinte tema: o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Nós vemos, amados irmãos, nas lições anteriores, nós aprendemos o mundo do apóstolo Paulo. Nós vemos que o apóstolo Paulo nasceu em Tarso, na capital da Cilícia. Nós vemos na lição 2, Saulo perseguia todos os cristãos. Nós vemos na lição 3, a conversão de Saulo. Nós vemos que o Senhor falou com ele no caminho de Damasco. Nós vemos, amados irmãos, que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Nós vemos que Saulo significa desejado e Paulo significa pequeno. Nós vemos que mudou do hebraico para o grego. Na lição 4, a vocação de apóstolo. Nós vemos que o Senhor chamou ele para ser apóstolo, mas ele não foi apóstolo ainda, ele passou pelo deserto da Arábia. E nós vemos, amados irmãos, na lição 5, ele já começou a pregar sobre a mensagem da cruz. Nós vemos que para os judeus era blasfêmia, para os gregos era maldição. E ele pregava a verdade, pregava sobre a mensagem da cruz. Então, nós vemos na lição 6, Paulo no poder do Espírito. Nós vemos que Paulo, ele foi usado através do Espírito Santo. Nós vemos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, depois da sua conversão, nós vemos o discípulo Ananias pôs a mão sobre ele, e naquele momento ele foi batizado com o Espírito Santo, e logo após foi revestido de poder. E naquele momento ele recebeu a plenitude do Espírito Santo. Na lição 7 nós aprendemos Paulo, plantador de igrejas. Nós vemos que ele fundou igrejas, ele pregou a palavra de Deus. Na lição 8, Paulo, discipulador de vidas. Nós vemos que a função do discipulador é ensinar e o discípulo é aprendiz. E na lição 9 nós aprendemos sobre Paulo e seus vocacionados. Nós aprendemos que Paulo, ele trabalhou chamando também os seus companheiros, os cooperadores, Paulo e Silas. Nós vemos que foi chamado para ajudar Paulo. Na lição 10, nós aprendemos Paulo e seu amor pela igreja. Nós vemos que Paulo tinha um amor grande pela igreja de Tessalônica. Nós vemos que antes ele odiava a igreja e após a sua conversão ele amava a igreja. E hoje a lição que nós vamos estudar sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Então o apóstolo Paulo, ele ensinava a verdadeira palavra de Deus. E aqui o textuário diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo aos que te ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Então você que tem a revista, já está aí, aí na revista. Se você que não tem revista, abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Fala o seguinte: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevere nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo aos que te ouvem. Então, amados irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a Timóteo para perseverar naquilo que ensina. Então, salvará a ti e aos que te ouvem. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo ensinando a sã doutrina, a palavra de Deus. A verdade prática diz: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que persevera e defende a sã doutrina diante dos enganos e das malhas das heresias. Então, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus ela é a única regra de fé e prática. E nós vemos, amados irmãos, que
a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é imutável. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é imutável. Então, nós vemos, amados irmãos, devemos seguir os princípios bíblicos. E nós vemos aqui, amados irmãos, os princípios elementares da sã doutrina, Hebreus 6:2. Fala o seguinte: e da doutrina dos batismos, da exposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então aqui fala sobre os elementos da sã doutrina. Então, amados irmãos, devemos zelar pela sã doutrina. Então o apóstolo Paulo, ele pregava, ele ensinava, ele ajudava a igreja. E nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja em Antioquia, em Éfeso e na Cilícia. Então, ele fundou várias igrejas. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala, 1 Timóteo capítulo 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina, não se conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, como a da doutrina que é segundo a piedade. É soberbo e nada sabe, mas detira acerca das questões e contendas de palavras, dos quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, apartai-vos dos tais. Então, quem não tem a revista, você que tem a Bíblia, está em 1 Timóteo capítulo 6, do 3 ao 11. Agora nós vamos ler o versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo ensinando sobre a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, esses aqui são as qualidades, são os frutos do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo que deve seguir a piedade, seguir a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Agora 2 Timóteo, a carta de 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17, fala o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de foste inteirado, sabendo de que os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amados irmãos, então nós vemos que a palavra de Deus ela é inspirada, ela é proveitosa para ensinar. Nós vemos que a palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra. Nós vemos que a palavra de Deus ela edifica a nossa vida espiritual. A palavra de Deus é o alimento espiritual. A palavra de Deus, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os nossos caminhos. Nós vemos que nós vamos estudar sobre, no ano que vem, o novo trimestre, a supremacia das Escrituras. Nós sabemos que o autor das Escrituras é o próprio Deus, mas ele inspirou os escritores para escrever os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo falando para Timóteo asseverar o zelo pela sã doutrina. Então, amados irmãos, nós vemos que nós vamos falar duas palavras aqui, ortodoxia e heterodoxia. É difícil pronunciar essa palavra, queridos. Irmãos, me perdoem. Mas, amados irmãos, nós vemos aqui que duas palavras. A ortodoxia, ela é fundamentada dentro da palavra de Deus, dentro do fundamento de Cristo, o ensinamento correto. E a heterodoxia é vários ensinamentos falsos. E aqui fala a introdução. Qual o fim do mandamento? Vamos ler aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5.
Você que tem a Bíblia aí em casa, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Fala o seguinte: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de boa consciência e de uma fé não fingida. Então, amados irmãos, nós vemos que o mandamento é o amor. Então, é a caridade. Então, nós vemos que a Bíblia mesmo fala no capítulo, em Gálatas 5, que fala o fruto do amor é paciente, o fruto do amor é mansidão, o fruto do amor é temperança, o amor é o controle. Então, amados irmãos, aqui nós vemos em Gálatas capítulo 5, você que tem a Bíblia em casa, abra sua Bíblia aí, em Gálatas capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, queridos, Gálatas 5. Gálatas 5. Irmãos, me perdoam aqui, porque deu uma fugida aqui no negócio aqui, mas já voltamos. Gálatas 5, amados queridos irmãos. Que vai falar o seguinte, a partir do versículo... Gálatas 5, a partir do versículo... a partir do versículo 22, fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, amados irmãos, nós vemos que significa ágape. Ágape significa amor. Então, amados irmãos, o amor é coligado a um único fruto. Nós vemos que a Bíblia fala o fruto do Espírito. Então, não está no plural, os frutos, mas está no singular, o fruto. Então, nós vemos que é o único fruto, que é o amor. O amor ele é longânimo, ele é paciente, ele é benigno, ele é bondoso, ele é calmo, e ele tem temperança, ele tem domínio espiritualmente. Então, amados irmãos, nós vemos aqui qual o fim do mandamento? O amor. Então, nós vemos que o amor, ele supera tudo. E aqui fala, por que devemos zelar pela sã doutrina? Qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O assunto que estudaremos nessa lição responderá a essas questões que mostram importantes para a caminhada da vida cristã. Então, amados irmãos, nós vemos que a sã doutrina, ela deve ser ensinada, deve ser pregada a palavra de Deus. O primeiro ponto fala o seguinte: ortodoxia versus heterodoxia. Então, amados irmãos, nós vemos que tem duas palavras aí, ortodoxia e heterodoxia. Então, ortodoxia, nós vemos que é a palavra do termo certo, do correto, o ensino correto. Então, a heterodoxia é o ensino contrário. E nós vemos, amados irmãos, que nós devemos pregar a verdade, pregar a palavra de Deus. Então, nós vemos, amados irmãos, que a ortodoxia, ela é pregada, deve ser anunciada a palavra de Deus. Nós vemos que a ortodoxia, ela é a Bíblia, a única regra de fé e prática. Então, amados irmãos, não é só ensinar, mas também pregar, viver a palavra de Deus e praticar. Então, amados irmãos, nós vemos aqui conceito de ortodoxia na língua grega, no Novo Testamento. A palavra tem o prefixo ortodoxo, que significa o que é direito reto. Então, nós vemos aqui em 1 Timóteo 4:12. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4:12. Carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 4, 1 versículo 12.
fala o seguinte: ninguém despreza a tua mocidade. Perdão, queridos, 4, 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1, versículo 1 e 2. Fala o seguinte: mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, amados irmãos, nos últimos dias apostarão alguns da fé. O que é apostar? É abandonar a Cristo, dar as costas para Deus. Então, nós temos que apostar. Então, existe várias que apostam a palavra de Deus, que ensinam fora do livro da palavra de Deus, ensinam ao contrário. E aqui fala: alguns da fé dando ouvindo aos espíritos enganadores e as doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, sendo cauterizada a sua própria consciência. Então, amados irmãos, nós vemos que a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E nós vemos, amados irmãos, aqui é o ensino da heterodoxia, ao ensinamento ao contrário. Então, a ortodoxia, ela ensina a absoluta, é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Agora falei no início aí. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que, conformidade com o princípio da outra doutrina, na teologia cristã, o termo refere-se ao modelo bíblico, são as palavras. Então, nós vemos, amados irmãos, que significa a palavra teologia. Teo é Deus, logia é estudo, então estudo sobre Deus. E nós vemos aqui, logo a doutrina cristã, a ortodoxa, enquanto for coerente com Cristo, os apóstolos ensinaram. Nós vemos que os apóstolos ensinavam. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos 2, Atos 2, versículo 44. Fala o seguinte: versículo 43 e 42. E perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partido do pão das orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Então, eles perseveravam na doutrina, então no ensinamento. Nós vemos que os apóstolos ensinavam os primeiros convertidos. E aqui fala: eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão com Deus e com os irmãos, e no partir do pão, na ceia do Senhor e nas orações. Então, amados irmãos, nós vemos que a primeira igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, amados irmãos, nosso Deus, ele não mudou, nosso Deus, ele é imutável. A palavra de Deus também, ela é imutável, ela não muda. Nós que mudamos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, amados irmãos, devemos seguir o que está escrito aqui, o que é ensinado dentro da palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, o conceito da heterodoxia. O prefixo da palavra hetero significa diversos. Assim, a heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas. Então, aqui, a heterodoxia, ela prega fora das normas da palavra de Deus, das leis de Deus. Prega, ao contrário, as heresias. Então, nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, ele combatia a heresia, combatia os falsos ensinamentos. E aqui nós vemos 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo. Capítulo 4. Aí nós já lemos o versículo. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo advertindo a igreja em Timóteo sobre os falsos mestres que vão apresentar os ensinamentos ao contrário, são os lobos devoradores. Então, amados irmãos, devemos ter cuidado.
Então o apóstolo Paulo advertindo a igreja do Senhor e a igreja também em Timóteo. E nós vemos, amados irmãos, continuando aqui, a igreja deve ser postada ortodoxa. Sua advertência é uma atitude para nos dias de hoje. Devemos, pois, fortalecer a unidade doutrinária em nossas igrejas. Então, nós vemos, amados irmãos, que a palavra de Deus ela deve ser pregada, deve ser ensinada. Então, nós devemos ensinar a sã doutrina, a palavra de Deus, o ensinamento correto. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Então, amados irmãos, nós devemos ensinar que Jesus Cristo, ele salva, Jesus Cristo, ele cura e liberta. Então, nós vemos, amados irmãos, a igreja também deve ensinar os ensinamentos que, como o apóstolo Paulo falando para a igreja, que a igreja deve permanecer na doutrina. Então, amados irmãos, nós devemos ter o fundamento ortodoxo. A ortodoxia é que fala a palavra de Deus, o fundamento bíblico. E a heterodoxia é o contrário, que prega as heresias. Amados irmãos, o segundo ponto fala o seguinte, a ameaça de corrupção doutrinária. A advertência do apóstolo em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinam outra doutrina. 1 e 3, grifo nosso. Aqui a palavra para outros heréticos diversos, por isso Paulo se refere a outra doutrina, como nada tinha genuína doutrina de Cristo. Esse zelo é perseverar a sã doutrina. Então nós vemos que o apóstolo Paulo ensinava a doutrina, nós vemos que a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas havia contendas naquela igreja. Então o apóstolo Paulo advertiu a igreja como deve usar os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12. E nós vemos, amados irmãos, que o apóstolo Paulo, em todo momento, ele foi usado primeiramente pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, ensinar e também falar da sã doutrina do Senhor. Então, amados irmãos, nós devemos ensinar a palavra de Deus. Nós devemos falar que Jesus Cristo, ele vai voltar, ele vai buscar a igreja. E nós devemos falar que Jesus, cada vez mais ele nos perdoa, mas precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Então, amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele pregava a sã doutrina, pregava a palavra de Deus. E aqui fala, os ensinos apostólicos, o apóstolo identifica como os lobos cruéis, vestido de ovelha, se investe contra o rebanho de Deus, não perdoando. Então, amados irmãos, existem vários lobos cruéis. Então, nós devemos ter o dom de discernimento. Nós vemos que Jesus ele vai salvar. Nós vemos que existem dois grupos, o grupo do joio e do trigo. E nós vemos que o Senhor vai salvar o trigo. E nós vemos, amados irmãos, que existem vários joios dentro da casa do Senhor. E nós vemos, amados irmãos, aqui fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Fala o seguinte, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos cruéis, não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos levantarão homens que farão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Então, amados irmãos, aqui está falando sobre os falsos pastores, aqueles que não apacentam as ovelhas do Senhor. Nós vemos que Jesus ele é o bom pastor. Nós vemos que a parábola das 100 ovelhas. Nós vemos que uma das ovelhas se afastou das 99, ela se desgarrou. E nós vemos que o bom pastor, que Jesus, foi ao encontro daquela ovelha que sumiu, e foi ao encontro e achou ela, e levou elas no ombro, e chegou até as 99, e ali ele curou daquelas feridas, daquela ovelha que estava ferida, estava sumida, e Jesus curou as suas feridas, cuidou dela, e novamente voltou ao rebanho. Então, amados irmãos, o bom pastor é aquele que cura as feridas,
é aquele que ajuda a ovelha, aquela ovelha que está afastada do caminho do Senhor, ele vai até o encontro daquela ovelha. Então, amados irmãos, nós vemos que aqui Atos dos Apóstolos falando sobre nós devemos ter cuidado dos lobos cruéis, aqueles que não apacentam as ovelhas do Senhor. Nós vemos que a Bíblia diz que todos nós vamos tomar conta um dia perante ao trono do nosso Deus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que fala quais eram os problemas da ordem doutrinária. As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos fisiológicos, pagãos, judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Nas igrejas como a de Corinto ou de Éfeso, havia os que afirmam que queriam o evangelho, mas não renunciavam aos costumes pagãos, que traziam em uma bagagem religiosa no legalismo judaico gnóstico. Então nós vemos, amados irmãos, que aqui a igreja foi plantada. Nós vemos que Paulo plantou igrejas, não só na Antioquia, em Éfeso e na Cilícia, mas ele também plantou na igreja, na Tessalônica, em vários lugares. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele combatia os ensinamentos ao contrário. Nós vemos que ele combatia outros ensinamentos. Nós vemos aqui aqui fala que afirmar que crê no evangelho, mas não renunciava aos costumes pagãos. Então vemos que os costumes pagãos outros deuses, então precisava de largar aquilo. Então, amados irmãos, nós vemos aqui 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Vamos ler aqui. Amados queridos irmãos, nós vamos só ler esse versículo e comentar o versículo, e nós vamos encerrar porque o meu celular não suporta mais a memória. Então nós vamos continuar no próximo vídeo a outra parte, amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, fala o seguinte: quero dizer como isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então nós vemos, amados irmãos, que havia divisão naquela igreja ali em Corinto, havia dissensões. Uns achavam que era Paulo, outros achavam que era Apolo, outros achavam que era Cefas, outros achavam que era Cristo. E nós vemos, amados irmãos, que o povo estava em dissensões. E o apóstolo Paulo chegou ali em Corinto para ensinar a igreja que deve adorar, não é Paulo, não é Cefas, não é Apolo, mas a Jesus Cristo, que ele é a pedra fundamental. Amém? Então, amados irmãos, nós vamos continuar no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o segundo ponto. Nós vamos falar a terceira ponto aí, fábulas genealógicas intermináveis. Então, eu espero, irmão, no próximo vídeo para nós encerrarmos a lição. E depois nós vamos falar a lição 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos nessa noite por tudo. Abençoa cada um assistindo este vídeo, Pai, que possa sentir a Tua presença, o Teu poder, Senhor. Abençoa, Pai, a Escola Bíblica Dominical, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Daí a vitória, meu Pai, abençoa.